continuar nossa aula. E aí, o que a gente ia começar a, a ver agora, né? Depois dessa parte introdutória sobre os sistemas de proteção, eu ia falar um pouco sobre as tecnologias dos sistemas de proteção e também sobre as funções de proteção. Começar a falar sobre as funções de proteção, então, tipicamente as que se usam para a proteção dos equipamentos. Então, funções de nível, né, sobre e sub, que pode ser tensão e corrente, potência, etc. A função diferencial, função de distância e, eventualmente, outras funções que a gente vai ver ao longo do nosso curso, tá? Então, eu acho que eu vou falar rapidamente sobre as tecnologias e para não perder muito tempo nisso, tá? E na sequência a gente começa com as funções, tá? Começar uma página nova aqui. Então, falta dos princípios de operação dos sistemas de proteção. Essa parte do curso, né, da aula, ela foca um pouco nas tecnologias, como eu falei, e já comentamos sobre isso no início do curso, né, quer dizer, embora as tecnologias modernas hoje já tenham vários anos, né, quer dizer, você tem pelo menos uns 25, 30 anos dos relés numéricos, digamos assim, mas existem muitas subestações ainda que usam relés eletromecânicos e, portanto, essa tecnologia ainda está presente no dia a dia do engenheiro de proteção. E, além disso, não só nessa questão do ponto de vista da unidade, né, do elemento de proteção, da tecnologia envolvida na construção, na manutenção e etc., mas também na própria filosofia das funções de proteção, porque, embora a gente tenha relés multifuncionais hoje, esses relés, esses IEDs modernos, eles acabam sendo mímicos dos IEDs eletromecânicos, quer dizer, desempenhando as mesmas funções e mais ou menos com os mesmos princípios físicos, né? Então, quando a gente fala em proteção, né, a gente está falando em termos de tecnologia, né, o que você tem é o sensoriamento, e aí eu estou falando genericamente aqui, né, da proteção, então você tem o sensoriamento, a detecção e a atuação. Então, dividindo puxa, que corrente de picape, então, muita gente ainda usa esse termo, corrente de picape, mas quando vira numérico, isso aqui acaba tendo, né, uma conotação um pouco diferente, né? Então, os sinais de entrada aqui, e de um bloco a outro, transferência de informação.
Pessoal, o som tá bom, estão me ouvindo, tá cortando. Melhorou? Como é que tá? Deixa eu ver como é que tá a conexão aqui. Peraí, gente. A rigor a conexão tá boa. Voltou? Tá. Então, se voltar de novo, avisem. Eu estou usando aqui uma ferramenta para dar uma segregada em sons externos. Pode ser que ela corte a minha voz aqui toda vez que alguém liga um som externo, tá? Pode ser que seja isso, tá? Estão vendo a minha tela, pessoal? Opa, beleza. Então, falando aqui então sobre os princípios de operação, a detecção são as funções de proteção. Infelizmente, pessoal, o Windows fez um update a semana passada e o Chrome também. E aí, de repente, meu micro ficou muito ruim. Ele é meio velhinho, assim, meu micro, mas eu tinha feito um upgrade nele no final do ano passado. Eu tenho um SSD e tal, ficou mais rápido, mas com todos os upgrades que teve do Google Meet e tal, ele acabou ficando lento de novo, aí, lamentavelmente. Mas vamos levando do jeito que dá. O sensoriamento é a parte das entradas, né? Então eu estou falando aí de TCs, TPs e qualquer outro tipo de entrada. A gente, como elétrico, tem a tendência de achar que só tensão e corrente serve para tudo, né? Não é bem verdade isso, é dependendo da função de proteção, eventualmente você tem entradas mais convenientes. E as saídas, pode ser saída elétrica, direto para o circuito de trip, mas pode ser também uma saída por canal de comunicação, e você usando uma proteção com 6850 nativa, assim, completamente nativa. Então, a tecnologia envolve tudo isso daqui. Embora a gente trate as funções de proteção ainda de uma forma muito similar ao que a gente tratava com as funções de proteção nos relés eletromecânicos, tá? Essencialmente, a gente pensa nas funções do mesmo jeito. Tá? Isso aqui perdura ainda nas empresas, perdura ainda na academia, você tratar isso aqui como, né, quer dizer, a parte de detecção continua assim sempre com um pé muito grande na tecnologia eletromecânica, tá? Mas eu acho que isso tem mudado lentamente, mas tem mudado, tá?
O que eu quero dizer com isso é o seguinte, se fala muito, por exemplo, não, a grandeza de polarização e a grandeza de operação, né? Isso para mim faz muito sentido quando você fala na proteção sobre a corrente direcional, que você precisa comparar a corrente que você está medindo com uma tensão que seja relevante, né? Não adianta você medir corrente na fase A e tensão VAN, porque na fase térmica a tensão VAN vai para zero. Isso não faz sentido. No relé eletromecânico, isso era feito para que você tivesse torque no disco, tá? E aí o que acontece? Perde um pouco o sentido dos nomes polarização e atuação. Polarização é a grandeza que garante o torque, né? A atuação é a grandeza que vai promover a rotação do disco no sentido do sinal, né, do comando de trip. Mas a gente continua usando essa terminologia, em primeiro lugar, porque ainda existe bastante IED eletromecânico no mercado ainda, né? E em segundo lugar, porque as funções decorrentes, né, as funções que vieram nos relés estáticos e nos relés digitais, elas utilizam ainda toda essa filosofia das funções de proteção dos relés eletromecânicos. Então, quanto à tecnologia, quanto à tecnologia, há três implantações distintas: eletromecânica, estática e digital. Estão me ouvindo, pessoal? Opa. Eu estou vendo o meu chat, estou vendo a minha tela. Ok, beleza. Estão vendo a minha tela também ou não? Estamos vendo sim. Beleza. Tá. Não, porque no meu micro, por enquanto, não mudou nada. A internet está boa, meu micro não está travado, mas eu estou de olho aqui, eu estou sempre deixando meu celular ligado também na sala. Caso eu perca alguma coisa aqui, eu vejo vocês reclamando aí, tá? Então, não hesitem em reclamar se vocês perceberem que eu caí, alguma coisa do gênero, tá? Então, quanto à tecnologia, há três implantações distintas: eletromecânica, estática e digital. A tecnologia digital, ela vem evoluindo há pelo menos 25 anos, eu diria, uns 25 a 30 anos. Os primeiros relés digitais, que eram chamados relés numéricos, aí são do começo da década de 90, tá? E essa vem evoluindo significativamente, né? Em primeiro lugar, você consegue agregar no mesmo equipamento várias funções de proteção, você consegue incorporar nesse equipamento canais de comunicação e, eventualmente, protocolos, vários protocolos distintos, atualmente com um protocolo que é padronizado pela IEC, né, que vários de vocês já ouviram, né? E também com funções de automação e controle, né? A proteção é a função crítica, aquela que tem que atuar em tempo real. As funções de automação e controle têm um tempo real que é diferente do tempo real da proteção, né? E essa última tecnologia, a tecnologia digital, vem evoluindo a passos largos. Houve um grande impulsionamento nessa tecnologia com o estabelecimento do protocolo de comunicação padronizado pela IEC, que é o 61850, e a evolução para a consolidação de um equipamento de proteção que congrega vários IEDs numa mesma plataforma computacional. A rigor,
Quer dizer, com a comunicação onipresente em todas as subestações e no centro de operação, você poderia fazer a proteção do seu sistema inteiro num centro de operação onde você tem a proteção centralizada ali, né? Você confiaria ali na comunicação para fazer essa proteção. Obviamente, você deveria ter o backup na subestação, isso não deixaria de existir, né? Mas você poderia fazer a proteção centralizada toda dentro do centro de operação, dependendo exclusivamente da banda de comunicação. Com os canais de comunicação que existem hoje e as bandas disponíveis, isso seria perfeitamente factível, tá? Não diria que apresenta o melhor custo ou a melhor confiabilidade. Isso não dá para afirmar ainda, tá? Não existe essa experiência no mercado de forma que você consiga afirmar isso com segurança, né? Mas a possibilidade existe, tá? Então, vou falar um pouquinho de cada uma das tecnologias, começando pela eletromecânica e dando uns exemplos aí para vocês. Eu tenho já uns desenhos aqui dessas tecnologias. Deixa eu ver se eu consigo pegar algum aqui dos que eu tenho. Espera só um pouco, gente. Não tinha programado para colocar essas imagens, mas achei legal colocar. Então, a primeira que eu vou pegar aqui é o exemplo de um relé de disco, tá? Deixa eu ver se eu consigo arrastar direto aqui para a apresentação. Opa, consigo sim. Isso aqui é só um exemplo de um relé de disco. Isso aqui é um relé de disco do tipo sobre ou sub, pode ser sobrecorrente, no caso aqui é sobrecorrente, tá? Então eu tenho um núcleo de material ferromagnético, tá? Eu tenho um enrolamento que vai multiplicar a força magnetomotriz produzida por essa corrente. Eu tenho esse núcleo com duas pernas. Em uma perna eu coloco uma spinning curto, porque aí eu consigo deslocar o fluxo produzido por essa corrente aqui e produzir torque no disco. Esse disco ele é preso por um eixo. Esse eixo ele recebe uma força contrária à rotação do disco que é produzida pelo torque eletromagnético. Essa força é proveniente de uma mola. Eu posso também ter um ímã permanente que vai atuar no sentido de limitar também o giro desse disco quando eu tentar girar por meio da força eletromotriz produzida pela interação dos fluxos produzidos pelas duas pernas aqui desse núcleo. E se essa corrente vencer essas duas forças contrárias, uma força eletromagnética e uma força mecânica contrárias à força eletromagnética produzida por essa corrente, eu vou ter, então, o disco girando, eu tenho um contato móvel acoplado ao disco, que gira solidariamente ao disco, até que o momento ele encosta nesse contato fixo. O contato fixo aqui ele está ligado ao circuito de trip. Tá? Esse aqui está ligado no circuito de trip. Claramente, isso aqui é uma função, é um relé de proteção unifuncional. Tá? Isso aqui é só um diagrama esquemático dele, não tem nada. Isso aqui é parecido com a vida real, bem parecido, por sinal, tá? Porque eu peguei um exemplo do laboratório lá. Mas, obviamente, eu só tenho uma função de proteção. E não dá para mostrar aqui todas as soluções mecânicas que existem para você ajustar esse relé. Né? Um ajuste dele pode ser afastar o contato móvel do contato fixo. Você diminui ou aumenta o tempo de atuação. Aumentar ou diminuir a força da mola. Você aumenta ou diminui a força resistente, ou seja, a corrente de picape. O que mais? Dá mais ou menos voltas aqui
nas espiras, se aumenta ou diminui a força eletromotriz produzida, a força magnetomotriz produzida pela corrente que vai fazer com que esse relé atue. Quer dizer, tem vários ajustes que você pode fazer e, obviamente, dá para perceber que esse equipamento aqui, ele é sensível, né? Quer dizer, ele vai ter uma resposta que depende muito desse ajuste mecânico, né? Se você não der manutenção adequada, ele pode falhar, tá? Então, esse é o problema da função dos equipamentos eletromecânicos. Eles precisam de manutenção, eles precisam ser constantemente reajustados, mantidos, limpos, né? Então, quer dizer, é um problema grande para as empresas contar com equipes especializadas em fazer, então, dar todo o suporte para esse equipamento continuar funcionando, tá? Bom, isso é um exemplo só da eletromecânica, tem outros tipos de soluções, né? Tem o relé de copo, por exemplo, aqui é o relé de disco, tem o relé de copo, só mostrando de disco como exemplo, tá? Vamos colocar aqui agora a estática. A solução estática é a eletrônica analógica, tá? São os relés, chamados os relés ditos estáticos, porque eles não têm partes móveis, tá? Então, era eletrônica analógica. Esses equipamentos, eles eram feitos de amplificadores operacionais, transistores, etc. E a ideia, essencialmente, era substituir um relé que tinha uma manutenção elevada por um relé com uma manutenção mais baixa. Eles eram muito rudimentares também, tá? E impunham ao sistema um problema adicional, que era manutenção das fontes eletrônicas aqui. Essas fontes alimentavam a eletrônica não é alimentada pelo sistema, que é o problema do relé estático, e você não sabe se ele tá operando normalmente ou não, tá? Então, isso aqui é só um diagrama esquemático de como funciona. Então, você tem o quê? Você tem as entradas que vêm dos transformadores de instrumentação, um circuito que faz o condicionamento do sinal, né? Você tem um circuito eletrônico que você ajusta, condiciona e compara esses sinais, né? Você faz a comparação, essa comparação produz uma lógica de trip, e aí você atua sobre chaves aqui de saída dessa eletrônica toda aqui, tá? A alimentação desses equipamentos aqui vem do serviço auxiliar e você tem uma fonte alimentada aqui e, eventualmente, um circuito de teste da fonte, tá? Não tinha muito como fazer teste dessa lógica, dessa eletrônica analógica aqui, né, pessoal? Vocês estão me ouvindo ainda? Sim, professor, estamos vindo. Beleza? Então, só para resumir o que eu estou falando, isso aqui é o condicionamento de sinais. Esse aqui são os comparadores para a lógica de trip. Isso aqui é a lógica de trip, não vou falar mais nada. O circuito de teste, essencialmente, quando foram construídos os primeiros relés estáticos, isso aqui era uma espécie de watchdog da fonte, né, do VBAT aí. Isso aqui são as chaves, né,
de entradas e saídas aí. Tudo bem, pessoal? Tá? Essa tecnologia estática, ela veio com a promessa de reduzir custos de manutenção, melhorar a atuação, tornar mais rápida a atuação da proteção, com ajustes um pouco mais refinados, né? Mas ela trouxe uma percepção dos engenheiros de proteção de que a eletrônica não era boa. Essa era uma eletrônica suscetível a ruído, principalmente os ruídos eletromagnéticos dentro da subestação, e ela tinha a fonte que falhava. Né? Então, quando ela começou a ser implementada aí na década de 60, década de 70, os primeiros trabalhos a respeito da proteção estática tratavam muito da confiabilidade da solução. Porque você está colocando aqui um adicional. Tá bom, Leandro, eu já abro isso aí, espera só um minutinho. Então, quando você coloca uma eletrônica adicional, que é a fonte, para fornecer energia, para que o equipamento consiga fazer os cálculos, definir se o sistema está em curto ou não, você está colocando um E na sua confiabilidade. Você está multiplicando a sua confiabilidade por algo que tem a confiabilidade menor do que 1. Então, a confiabilidade do todo fica menor do que a confiabilidade original. Então, essa era a preocupação inicial. Né? Agora, ela teve vida curta não só pela falta de confiança do corpo técnico das concessionárias em adotar soluções de proteção estática, mas também porque a proteção digital veio na sequência. Eu coloquei errado aqui o nome para a gente. Deixa eu corrigir aqui. Estática. Não é esse a mais. Deixa eu só reabrir a presença aí que o Leandro pediu, pessoal. Eu já falo aqui sobre a proteção digital. Espera só um pouquinho. Acabei de reabrir, pessoal. Quem precisar aí, pode marcar presença aí novamente. Então, isso aqui é só um diagrama de blocos dos relés estáticos, tá? Cada implementação é um pouquinho diferente, mas essencialmente é isso. Tem uma eletrônica analógica que faz comparação, uma eletrônica analógica para fazer o condicionamento de sinais, a saída dessa eletrônica analógica de comparação entra numa lógica de trip, que pode ser um amplificador operacional trabalhando aí como um codificador binário, e a saída dessa lógica de trip atua sobre chaves que dão o comando de trip para o disjuntor. Tá? Eventualmente você pode ter entradas né, por meio de chaves também que podem compor essa lógica de trip, que são os blocos aí 4, 5, 6. Bom, falando agora sobre a proteção digital. Eu também queria colocar o diagrama de blocos aqui, porque a digital tem uma coisa interessante, que é a escalabilidade da digital. Essa é uma vantagem que está relacionada não com a arquitetura da tecnologia, mas com a capacidade computacional da tecnologia. Né? Então, deixa eu pegar aqui o também diagrama de blocos do digital e a gente discute em cima dele aqui. Que também é um diagrama de blocos do digital, também um pouco desatualizado se a gente pensa na proteção como a gente está encarando hoje com a 6850. Tá? Então, vamos lá. Então, o que eu tenho dentro aqui desse
quadriculado aqui é o meu IED, tá? Isso aqui é o IED, como a gente conhece hoje, tá? Então, se você for numa grande empresa, for comprar o IED, vocês ainda vão encontrar isso daqui, é isso que é comercializado, ainda que se tenha as possibilidades da ECM 850, tá? Esses equipamentos são extremamente customizáveis, você consegue variar a quantidade de cartões né, com entradas e saídas, tanto entradas e saídas digitais quanto entradas e saídas analógicas, né? Essencialmente o que você tem é isso daqui. Bom, então, vamos dizer assim, na geração N-1, a atual -1 geração, o que você tem ainda são canais de entrada, né, cartões de entrada analógica, entrada e saída analógica, entrada e saída digital. Mas vamos pegar aqui entrada analógica e entrada digital e saída digital do lado de cá, né? Então, a entrada analógica são sinais que vêm dos transformadores de instrumentação, sinais de tensões e correntes. Tá? Entradas digitais podem ser lógicas de automação do sistema de proteção, por exemplo, seletividade lógica. Saída digital também pode ser utilizado não só para comando aditivo, mas para lógicas de proteção. Quando você tem sistemas de automação da proteção, também seletividade lógica é um exemplo. Tá? Aí você tem, essencialmente, um equipamento microprocessado, que tem na sua entrada, no seu sistema de entrada analógico, filtros analógicos, etc., todo o sistema de acondicionamento de sinais, e depois que você digitaliza esse sinal e coloca dentro do processador, aí você pode fazer filtros digitais, e esses filtros digitais, na verdade, são a lógica do relé, só que dentro, que eu estou chamando de filtro, na verdade, isso aqui é a lógica do dispositivo de proteção, tá aí dentro, né? São as funções de proteção. E eu separei a lógica do relé de trip aqui, né? Isso aqui seria a lógica de trip, porque eu posso ter várias funções de proteção, e essa lógica depende dessas várias funções de proteção e, eventualmente, de sinais externos que vêm para o relé. Esse relé pode se comunicar também com o mundo exterior, não só por entradas e saídas digitais, mas também por meio de protocolos de comunicação, né? Então, você tem aí os protocolos da IEC, você tem DNP3, e por aí vai, outros protocolos de comunicação, né? Destaque para o IEC 850, que tem mais ou menos aí uns 15 anos de vida, mas ele vem sendo mais utilizado com mais frequência, talvez aí nos últimos 10, 12 anos, tá? No caso americano, o DNP3 ainda manda bastante nas subestações de transmissão, embora o protocolo 1850 seja o protocolo recomendado para as implantações novas nos sistemas de transmissão e para todas as implantações de geração eólica. Tá? Bom, isso daqui, exceto os sistemas de entrada e saída digital e analógicos, e esse amarelinho aqui, ele pode ser virtualizado dentro de um supercomputador, né? Então, isso daqui pode ser virtualizado. Então, se você consegue migrar as suas entradas e saídas analógicas para um canal serial, que é o canal que é a comunicação internet, né? Consegue migrar tudo isso daqui para esse canal serial, EHM também. Você pode então virtualizar o IED dentro de um hardware dedicado a isso,
e proteger toda a sua subestação dentro desse hardware, tá? Que é o futuro aí do digital. Eu não vou separar esse futuro do digital em digital relé numérico, digital proteção centralizada, porque no final das contas a lógica é a mesma, né? A única coisa é que eu estou virtualizando a solução. É mais ou menos como você fizer como você constituir dentro de um switch uma rede virtualizada, né? Ou essas redes autoconfiguráveis e tal. Quer dizer, é a mesma percepção. É quando você monta uma máquina virtual dentro do Windows, tá? É a mesma coisa. Então, no final das contas, do ponto de vista da aplicação, não mudou nada. Do ponto de vista da estrutura, mudou, porque você está virtualizando a aplicação dentro de um supercomputador que roda um sistema operacional de tempo real, né? Mas do ponto de vista do sistema elétrico também não mudou, tá? Então, essa aqui, ao meu ver, é a solução do futuro aí, tá? Então, falei já sobre tecnologia, falando um pouquinho agora sobre as entradas. Estão me ouvindo ainda, pessoal? Bom, ok. Vinícius, a simulação em tempo real, ela tem um propósito bastante definido quando se fala em proteção. Elas servem para você testar a solução no esquema chamado hardware in the loop. Ou seja, você coloca o IED como parte do processo de digitalização e verifica se ele atua em tempo real para a simulação virtualizada. Tá? Então, virtualizo a simulação, coloco o IED como parte dessa solução, consigo digitalizar os sinais de trip fornecidos pelo dispositivo e atuar sobre a simulação virtualizada e ver o que acontece também nisso como um todo. Tá? Então, o Real-Time Simulation serve, inclusive, para testar relé eletromecânico. Você pode fazer isso, desde que você consiga exportar os sinais digitais da simulação virtual para sinais de corrente com a amplitude que o relé eletromecânico está esperando. Tá? Então, você consegue comprar um simulador de tempo real, exportar esses sinais digitais como sinais analógicos, amplificar esses sinais analógicos para os sinais típicos que o relé eletromecânico está esperando e digitalizar de volta o sinal de trip desse relé. É claro que a digitalização do sinal de trip de um relé eletromecânico envolve uma eletrônica. Você precisaria construir essa eletrônica. Se você está falando de um IED, isso é mais fácil de ser feito. Você ainda vai ter que fazer a amplificação do sinal, do sinal de tensão e corrente que você mede na entrada analógica do equipamento, mas você eventualmente pode não precisar mais digitalizar o contato de saída de trip. Você pode monitorar o contato de saída se o seu simulador de tempo real permitir isso. Agora, em última análise, se o IED tiver implementada toda a norma 1850, você pode produzir os sinais de tensão e corrente já no formato da norma 1850 e o relé vai consumir esses dados como frames Ethernet. Então, você não precisa mais do amplificador. Tá? Então, essa seria a evolução mais moderna que você tem hoje na proteção. Tá bom? Bom, então, quanto às entradas, que é a parte aí do sensoramento, os dispositivos de proteção, eles podem receber sinais de tensão e corrente, potências, frequências, pressões, por exemplo, pressão de óleo, no caso do transformador, isolação do transformador, etc. Os engenheiros de proteção e os pesquisadores que trabalham com proteção têm a tendência primordial de olhar para tensões e correntes e tentar inferir o estado operativo de qualquer equipamento olhando só para esses dois sinais.
E mais, olham para esses sinais no domínio da frequência. Antigamente, nem no domínio da frequência, olhavam para esses sinais só na sua amplitude. Tá? Nem sempre é possível ou rápido o suficiente olhar para os sinais dessa maneira. Então, muito tem se desenvolvido em termos de proteção quando você olha para outras características dos sinais, ou sinais no domínio do tempo, né? Ou acoplando a essas funções de proteção soluções de machine learning, por exemplo, que conseguem observar o sinal não só no domínio da frequência, mas também as suas variações, mesmo que variações pequenas, não perceptíveis para os algoritmos que tratam com o sinal no domínio da frequência ou para o próprio ser humano. Tá? Então, a primeira crítica que eu faço, típica, é olhar só para a tensão corrente é limitar muito o espectro da análise. Olhar para a tensão corrente no domínio da frequência também é limitar, embora seja menos limitado do que olhar sobre a amplitude dos sinais, mas também a gente não pode esquecer que os relés eletromecânicos, na verdade, olham só para a magnitude dos sinais, porque as forças magnetomotrizes que aparecem nos dispositivos eletromecânicos, elas são forças proporcionais à magnitude da corrente. Tá? Com uma pequena vantagem, quando você usa o processamento digital de sinais, ou seja, quando você usa a transformada discreta de Fourier para calcular módulo e fase de um sinal, você precisa de pelo menos um ciclo desse sinal. Se você, obviamente, optar pela transformada discreta de Fourier de um ciclo. Né? Se você olha só para a magnitude dos sinais, você precisa só calcular o valor eficaz. E o valor eficaz você consegue calcular com meio ciclo. Então, ele naturalmente é mais rápido do que calcular usando a transformada discreta de Fourier de um ciclo. Aí você fala, poxa, então eu vou usar a transformada discreta de Fourier de meio ciclo. Você até pode, mas ela tem uma resposta em frequência bem pior do que a resposta em frequência da transformada discreta de Fourier de um ciclo. Então, você vai ter erros maiores, tá? Então, o relé eletromecânico, em teoria, ele poderia responder mais rapidamente com o relé digital implementado com a transformada discreta de Fourier de um ciclo. Tá? Isso não vai acontecer, porque o relé eletromecânico tem outros problemas, tá? Ele depende da potência injetada, uma série de coisas lá, da própria mecânica e por aí vai. Tá? Agora, como a gente está lidando com relés digitais e o curso foca muito nessa questão, a gente tem que levar sempre em consideração que você pode detectar qualquer anormalidade com virtualmente qualquer grandeza. Tá? Só que você precisa escolher a grandeza que melhor representa o fenômeno. Né? É claro, só que na expectativa de utilizar qualquer grandeza, você pode acabar escolhendo uma grandeza que não caracteriza exclusivamente aquele fenômeno. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou usar como exemplo uma tese de doutorado que eu orientei recentemente. A gente optou por olhar para o sinal de potência instantânea para definir se havia corrente diferencial no equipamento protegido. Tá? E a gente fez os testes em linhas de transmissão e, aparentemente, nas linhas de transmissão, era possível usar potência para fazer proteção diferencial. Potência instantânea tem um problema, porque a gente não conseguiria fazer a abertura monopolar, a gente precisaria usar a potência trifásica instantânea, porque a potência monofásica instantânea varia ao longo do tempo. Né? Lembre-se que o sinal de potência ele varia com o dobro da frequência, embora tenha valor médio diferente de zero, na maioria dos casos, quando você tem transferência de potência de um terminal a outro da linha ou do equipamento protegido. Então a gente resolveu não usar mais potência instantânea, a gente resolveu usar potência média, porque a gente conseguiria atuar com o dobro da velocidade, metade do tempo de atuação, porque a potência ela pode ser calculada em termos do seu valor médio, usando metade do ciclo da tensão e da corrente, porque a potência tem o dobro da frequência. Né? E aí tudo muito bem, tudo muito bom, funcionava tudo, mas eu perdia
eu tinha falhas de segurança quando o curto acontecia próximo à barra onde era instalado onde eram instalados os transformadores de instrumentação. Por quê? Porque um curto-circuito é majoritariamente reativo. Então, se eu estivesse próximo do terminal, onde ocorre o defeito, a tensão fosse muito próxima de zero, eu não conseguia discernir curto externo de curto interno. Né? Então, a minha proteção diferencial, ela perdia essa capacidade de discernimento, que é o maior problema da proteção diferencial. E aí a gente descobriu que era possível medir potência reativa. Né? Então, a gente fez uma proteção diferencial de potência reativa, que trabalhava concomitantemente a potência ativa, e a potência ativa era muito boa para perceber falta de autoimpedância, que normalmente produz erro nos curtos-circuitos, na proteção diferencial de equipamento. Quando eu tenho falta de autoimpedância, a proteção diferencial erra, porque eu não consigo discernir um certo valor de corrente que se aproxima da corrente nominal de carga. Né? Então, a gente conseguiu juntar essas duas proteções. E a gente, quando fez a revisão bibliográfica, descobriu que na década de 90 tem um grupo de pessoas que ficou muito tempo tentando desenvolver proteção baseada em potência, porque a potência é naturalmente mais rápida do que a corrente. Né? O cálculo da corrente depende do Fourier de um ciclo, a potência é um valor médio que você pode calcular em meio ciclo. E aquilo não foi para frente naquela época, porque não existiam algoritmos muito bem estabelecidos para traquear a tensão. Porque para calcular potência, você precisa ter atenção. Se você tem um curto muito próximo à barra, a tensão vai para zero, você perde o sinal de tensão. E aí você não consegue calcular corretamente a potência. Então a gente fez um algoritmo, que era uma PLL, que traqueava a tensão, e aí a gente calculava uma potência reativa hipotética, mas ela tinha a ver com a potência reativa, a gente conseguia discernir evento interno de evento externo. Então, quer dizer, a gente usou dois sinais, um sinal sintético e um sinal real, que era o sinal de corrente e o sinal de tensão sintetizado, se ele caísse abaixo de um determinado valor, para fazer uma proteção diferencial que não usava mais corrente. Então, a gente usou uma grandeza sintética, uma grandeza real, e ainda assim conseguia bastante seletividade no curto-circuito. Na verdade, seletividade de 100% no curto-circuito. Tá? Testamos isso em transformador, com inrush, inclusive, testamos isso em transformador com saturação de TC, e testamos em linha com saturação curto interno e curto externo. Então, essa proteção é uma proteção que a gente fez assim, bem diferente do que é feito tipicamente. Essa proteção ela acabou dando origem a uma patente que a gente depositou ano passado. Né? Mas não é o único jeito de fazer proteção diferencial. Estou estudando mais alguns jeitos aí de proteção diferencial no domínio do tempo para acelerar a proteção diferencial. Bom, então, com relação às entradas, só resumindo o que eu falei, de um modo geral, os dispositivos de proteção eles podem ser projetados para detectar anormalidades utilizando virtualmente qualquer grandeza. Entanto, essa grandeza deve caracterizar adequadamente e única e exclusivamente o fenômeno deve ser detectado. Para minimizar as falhas de operação, era só eu tenho assim, e falhas de segurança. Felipe, Felipe, você tem acesso à VPN da USP? Não mais. Não, mas eu acho que você consegue pegar no Teses USP. Procura Daniel Texidor Dantas. Você vai achar no teses.usp.br.
o trabalho dele, tá? Se você quiser depois ler o artigo, no Teses USP tem um foco maior na proteção. No artigo que a gente publicou tem um foco grande na PLL, porque a PLL tinha que ser rápida, não podia ser uma PLL muito lenta, como o pessoal de eletrônica tem. Então ele fez uma PLL que para o pessoal de controle eles chamam de meia boca, assim. Ela não é muito precisa para traquear a amplitude da tensão, mas ela traqueia bem a frequência, que era o que a gente precisava. Então, se você quiser procurar, tem que procurar Dantas, no Escola, Manacero e Peline que escreveu com a gente isso daí. E aí, se você gostar do abstract, me fala que eu posso te passar a versão, tá bom? Tá bom, obrigado. Então, hoje o grande caminho de pesquisa para a proteção, né, quer dizer, o grande foco que eu vejo na proteção, além da parte tecnológica que eu já falei, né, na construção dessas soluções onde você consegue virtualizar os IEDs, no desenvolvimento de algoritmos de proteção que tratam de grandezas não usuais, né, ou que tratam as grandezas usuais de formas não usuais, tá? E aí você consegue proteções bem mais rápidas. Isso envolve um pouco de conhecimento, às vezes de controle, às vezes de técnicas matemáticas de tratamento de sinais, coisas desse tipo. Mas o engenheiro eletricista normalmente está acostumado com isso, né? A gente trabalha com modelos, equações matemáticas que descrevem modelos, muito mais do que qualquer outra engenharia, né? Então a gente tem o hábito de tratar dessa maneira, né? Então, eu vejo mais ou menos como o futuro. Para quem quiser trabalhar com proteção, tem que pensar um pouco nessas questões aqui. Tá? Bom, eu queria dar um outro exemplo, além desse exemplo que eu falei da proteção diferencial que rendeu uma patente. Eu queria falar de um outro que rendeu patente, mas esse infelizmente eu não trabalhei. Eu trabalhei no grupo do Sanger, quando ele resolveu digitalizar essa solução. Tá? Não posso te falar disso aqui, porque se a gente tem que ter um orgulho de alguma coisa feita no Brasil, essa aqui é uma delas aqui. Eu trabalhei, eu não sou responsável pelo artigo que acabou sendo premiado, tá? Mas eu trabalhei na digitalização dessa solução aqui. Eu fiz o primeiro hardware digital dessa solução, porque quando o Sanger fez, o hardware dele era proteção estática. Vamos dizer que eu fiz a proteção digital disso daqui. Isso em 99, 2000. A gente trabalhou nisso aqui mais ou menos até 2007, 2008. Mas a patente é um pouquinho antes, tá? Gosto de mostrar porque é uma solução bacana. Quando você faz proteção de redes aéreas de distribuição, um problema que ocorre com uma frequência maior do que as concessionárias gostariam é o rompimento de condutor, né? Você tem um rompimento do condutor, ele toca o solo, e se você tiver esse alimentador numa região onde você tem asfalto, né, ao tocar no solo aqui, a corrente drenada para o solo, ela é muito pequena, tá? Da ordem de amperes, aí, e às vezes nem uma dezena de amperes você chega a encontrar. Essencialmente porque o solo ele tem uma resistividade muito elevada, da ordem de mega-ohms metro, e aí você tem um cabo energizado, tocado no solo, sem passar corrente nenhuma, porém ele tem tensão, né? Então, se alguém encostar a mão aqui, vai morrer. Isso aqui não tem dúvida disso, tá? A corrente vai ser maior ou menor se a corrente que vem pela primária vem pela secundária do transformador ou pela primária, né? Porque se você tiver o lado fonte para cá, a corrente é um pouco maior. Mas se for o lado carga, a corrente é um pouco menor, tá? Então, e você não sabe que lado que toca. Então, eu diria assim, que se lado fonte você tem uma rede de 3.8 kV, talvez uma dezena aí de
de amperes, uma dezena, duas dezenas, até uns 50 amperes aí deve chegar. Se for do lado carga, você não vai chegar a 10 amperes aí de corrente muito baixa mesmo. Né? E aí o que acontece? Um monte de gente passou anos tentando fazer a proteção desse alimentador aqui. Ah, não usa sequência zero, sequência positiva, não, verifica o perfil da corrente, olha para conteúdo harmônico, tem um relé de um fabricante, aliás, tem era um relé chamado DFP, das antigas, isso aqui, tá, pessoal? Certamente mais de 25 anos. 25 não, 25 eu estava na graduação ainda, talvez uns 25, vai. Era o DFP 600, virou DFM 600, e não vou dizer aqui que virou isso aqui depois, tá? Mas esse algoritmo aqui, na verdade, os algoritmos implementados nesses dois caras aqui integram hoje um relé que é para proteção de alimentadores de distribuição que tem funções de proteção para tentar detectar esse evento aqui. Para vocês terem uma ideia, a Eletropaulo tem mais ou menos 1.500 alimentadores e ela deve ter 2 falhas por alimentador por mês, chamadas falhas de alta impedância. Né? E o Sanger teve uma ideia muito legal aqui. Ele põe isso aqui está patenteado, tá? Patente concedida, isso aqui não é patente depositada, não. Ele pendura aqui com uma abraçadeira no poste, uma caixinha aqui. Essa caixinha é alimentada pela secundária. Você tem a secundária embaixo da caixinha, desenha a secundária aqui em verde. Então, as fases, o neutro aqui em cima, e depois as fases. Né? Então, você alimenta aqui o neutro em uma fase. E aí o que acontece? Você mede, essa caixinha, na verdade, mede o acoplamento elétrico capacitivo que aparece entre as fases e uma antena interna que a gente coloca aqui, que na verdade é uma chapa metálica. Né? E aí o que acontece? Eu meço a defasagem e aí eu calculo o deslocamento desse neutro linha aqui dentro da minha eletrônica em relação ao neutro da concessionária que alimenta a minha caixinha. Então vai aparecer um VN linha aqui, certo? Bom, e aí a gente faz um algoritmo que atua se esse VN linha tem um comportamento esperado, tá? Isso daqui quer dizer, a medição de campo elétrico me diz se eu tenho um rompimento. Então, se eu tiver um rompimento a montante do ponto de instalação da caixinha, eu não vou ter tensão mais, vou ter desequilíbrio desses campos elétricos, vou ter tensão induzida, e aí eu consigo avisar que tem um rompimento de condutor. Se vocês quiserem procurar isso daí, o artigo foi do professor Sanger, do Kaiser, o aluno agora é diretor da Bandeirante, é Caio Vinícius Malagodi, então é Kaiser. O Sanger foi o cara aqui. Então, Sanger, Kaiser, Burt, que é um professor de processamento de sinal, processamento digital de sinais lá da Poli. O que mais? O Malagodi, que é diretor da Bandeirante hoje em dia. Josemir, acho que foi esse. Não me lembro se tem mais alguém aqui, não. Não muito. Não muito. Professor, eu já vi em alguns relés alimentadores aí, feeder, a detecção desse condutor rompido aí pela relação I2 sobre 1, né? Negativo, sequência negativa sobre positiva. Ela é boa também ou ela não consegue detectar sempre? Vocês têm informação sobre isso? Tenho bastante informação sobre isso. Eu acho que ela não é confiável. Ela vai deixar de operar. Entendeu?
É por isso que é por isso que esse equipamento deixou de se chamar DFP e passou a se chamar DFM. DF vem de Digital Feeder, P vem de Protection, M vem de Monitoring. Tem um problema filosófico na proteção, que vira um problema jurídico e provavelmente criminal. Seguinte, se você tiver uma falha, se você tiver uma falta de autoimpedância na sua rede de distribuição, eu vou te falar o que aconteceu na Eletropaulo e por que a gente foi chamado para instalar isso na Eletropaulo no começo dos anos 2000. A Eletropaulo teve um evento em Jordanésia e um rompimento de condutor e a consequente queda do condutor ao solo, e o condutor permaneceu energizado. Isso aconteceu perto da hora do almoço e a pessoa comunicou a Eletropaulo, né? Deixa eu dar um enter só aqui no meu chat que eu esqueci. E aí, o Eletropaulo recebeu essa informação e ficou de enviar uma equipe para ver o que tinha acontecido. Esse fenômeno perdurou até depois das 10 da noite, quando a pessoa foi instruída a ficar de olho, a não deixar ninguém se aproximar do condutor. Essa pessoa ficou de olho praticamente o dia todo e foi dormir. Então esse negócio ficou energizado umas 10 horas sequenciais, assim, nenhuma equipe da Eletropaulo ia até lá ver o que tinha acontecido. Aí um casal de namorados chegou à noite ali, o sujeito desceu do carro e morreu eletrocutado. Eu acho que a namorada desceu também para ver o que estava acontecendo e morreu ela também. Não me lembro exatamente qual que foi o problema. E aí, o que acontece? Existe um registro no centro de operação e um registro no atendimento ao cliente, de que o cliente tinha informado do problema. Então, deixa de ser um problema de direito civil e passa a ser um problema de direito criminal, porque a Eletropaulo sabia do problema e não mandou ninguém para arrumar. Então, o protection para o monitor é justamente para evitar isso daí. Se você tem um equipamento de proteção que atua eliminando o defeito, você precisa descobrir o defeito. E aí eu pergunto para você o seguinte: uma falha desse tipo pode ser um isolador com defeito, aparece um arco elétrico, limpa o defeito e o religamento poderia ser aceito, você entendeu? E aí você manda uma equipe para percorrer o alimentador para descobrir onde tem o condutor rompido. E essa equipe não acha o alimentador, o tempo está correndo. E você vai tomar penalização porque você está desligado. Você manda ligar de novo ou não? Se quiser responder no chat, responde aí. Manda ligar o alimentador de novo, sim ou não? Mas eu não entendi o seguinte, por exemplo, se você ocorreu a falha de condutor rompido aí, né? É uma falha de alta impedância como a de condutor rompido. É isso aí. O DFM disse que tem uma falta de impedância. A equipe de proteção, a equipe de manutenção foi lá e descobriu onde tinha o condutor. Não achou o condutor. Você liga ou não liga? Não achou? Liga ou não liga? É. Se a proteção é confiável, você poderia ligar de novo, porque a proteção vai reatuar imediatamente, né? Aí tem alguém lá perto do condutor e morre eletrocutado. Quer dizer, você sabe do problema, então. É por isso que deixou de ser Digital Feeder Protection e passou a ser Digital Feeder Monitoring. Ou seja, não desliga e manda a equipe percorrer. Você entendeu? Não é um aviso de proteção. É um aviso, opa, talvez você tenha algum problema de isolação nos seus cabos. Você entende a diferença? É sutil, mas ela existe. Então, nenhum desses algoritmos funciona com o nível de confiabilidade que você esperaria de uma proteção. Nem esse do Senja. Esse do Senja só vai funcionar se você instalar um equipamento desse em todos os terminais do alimentador. Em todos os terminais do alimentador você precisaria instalar um treco desse daí. Na verdade, você tem um custo médio aí de 8 desses por alimentador da Eletropaulo. Não é muito caro, não, tá? Comparando com o relé de proteção. Mas você precisaria instalar e precisaria ter comunicação. Então, ainda é uma situação que ainda é monitoring, não é protection. Tá? Então, a relação entre 2 e 1 existe, mas um desequilíbrio na rede pode induzir você a calcular isso errado. Tá? E existem esses desequilíbrios por várias razões, porque a rede não é equilibrada, porque a carga não é equilibrada, porque o aterramento do poste não é bom, entendeu? Então você tem uma série de fatores que podem produzir uma relação. Aí você fala, poxa,
Mas será que eu não consigo? Esse será já não é o. Você não consegue discernir o fenômeno única e exclusivamente, nem caracterizado adequadamente. Porque um condutor rompido tocando solo, isso aí é sequência zero, não é sequência negativa, se o solo tivesse resistitividade elevada. Você entendeu? Eu digo que é resistitividade baixa, desculpa. Quando você joga um condutor no solo, se o solo for um condutor ideal, isso é um curto-circuito fase terra. Isso significa que você deslocou o neutro da sua instalação para a fase. E as tensões de fase viram tensões de linha nas fases sãs. Isso é sequência zero, não é sequência negativa. Você entende? Então, assim, eu vou te falar, quando a gente fez o ensaio de condutor rompido, no IELA na USP, a gente rompia o condutor e jogava no chão mesmo. E medir isso aí com o relé, que fazia oscilografia com 64 amostras por ciclo. Aí a gente percebeu que na hora do rompimento aparece sequência negativa, na hora que toca o solo aparece sequência zero. Então você poderia ter um equipamento que monitora a evolução. Quer dizer, tem majoritariamente corrente de sequência negativa, um aumento abrupto de sequência zero com um consequente aumento abrupto de sequência negativa. Isso na evolução do curto, mas ainda assim você não tem certeza absoluta. Tá? Então, não é muito fácil caracterizar o fenômeno, não. Tá? Nem esse nosso aqui foi uma coisa muito engraçada. A gente testou comunicação com par trançado, direto. Passou de 2, 3 quilômetros, não tem jeito. A gente testou com carrier. Carrier na distribuição a gente colocou. Com bobina de acoplamento, escambau. Passou de uns 10 quilômetros, também não, ele chega muito atenuado. Testamos com comunicação satélite baixa órbita, esses satélites que fazem monitoramento de frota. Depois eu conto umas coisas interessantes. Testamos com fibra ótica, testamos com cabo coaxial de rede de TV a cabo, testamos com rádio troncalizado, testamos com rádio PX desses rádio de caminhão, sabe? De caminhão, eu tô falando que esse rádio é rádio amador. Pô, testamos com várias comunicações isso daí. O que ganhou, e por que eu citei isso aqui? Não pela patente concedida. Isso aqui ganhou Prize Paper no I3E. Prize Paper do PES. PES é o Power Engineering Society. Prize Paper, desde que o PES existe, que deve ter mais ou menos uns 140 anos, deve ter uns 70 Prize Papers, tá? No mundo todo. E esse é um deles. Por isso que eu acho que é relevante. Mas isso aqui tem uma coisa muito legal, que o Sanger testou na época, que deu o Prize Paper. Eles testaram a comunicação via carrier, que aí você põe equipamento, põe o capacitor de acoplamento, o acoplamento para a rede 13.8 não requer muita isolação, e aí você conseguiria um custo reduzido na comunicação. Mas como a distribuição ela tem muita derivação, se você tiver uma rede com mais de 10, 12 quilômetros de cabo, acaba chegando muito atenuado no centro de operação, tá? Aliás, na subestação. Mas eles testaram isso, e uma das coisas que deu o Prize Paper foi também que o Burt, né, o Philip Burt, quando fez a comunicação, ele usou uma técnica chamada espalhamento espectral, que era uma técnica que na década de 90, quando eles começaram a desenvolver isso daí, ninguém desenvolvia isso. Espalhamento espectral, para vocês terem uma ideia, foi usado pelo exército britânico na Guerra das Malvinas, para que o exército argentino não entendesse o que eles estavam comunicando. Né? Então, foi várias coisas juntas. Foi a técnica de detecção, a técnica de comunicação e mais a ideia em si, né, do acoplamento capacitivo que acabou dando ali o Prize Paper. Bom, seguindo mais um pouquinho aí do que eu estava falando, então, depois das entradas, vem a parte das funções de proteção. Eu vou falar de uma forma geral para vocês, e depois, na aula que vem, eu vou formalizar isso daí num texto para a gente começar já a pensar nas funções de proteção, antes de pensar nos equipamentos protegidos por essas funções. Então, as funções de proteção, essencialmente, elas são divididas em grupos. A gente nunca associa uma função de proteção exclusivamente a um equipamento, porque você pode usar mais de uma função de proteção para mais de um equipamento distinto, tá? Então, a gente separa as funções de proteção em 4 grandes grupos de função de proteção, sendo o primeiro deles deteção de nível, né?
Então, a primeira função de proteção era a função de sobrecorrente. Essa função era desempenhada por fusíveis, né? Então, você tinha os alimentadores de distribuição e os fusíveis ligados nos ramais. E as equipes de manutenção, quando havia algum desligamento, deviam percorrer os ramais e perceber aonde os fusíveis tinham sido desligados e substituir esses fusíveis. Obviamente, isso tem um custo, que é o custo da peça sobressalente, né, do fusível sobressalente, e o custo da equipe de manutenção. E, além disso, o risco, né, da equipe ter que percorrer os alimentadores substituindo esses fusíveis, risco de queda, né, do caminhão e risco de eletrocução. Além da sobrecorrente, você também tem as funções de sob e subtensão, que são usadas para detectar uma série de fenômenos. Tá? Bom, além das funções de detecção de nível, você tem as funções diferenciais. A função diferencial de corrente é aquela consagrada, é aquela que existe na maioria dos IEDs, mas existe função diferencial de potência, por exemplo. Tá? Existe a função de comparação de ângulo, né? E aí você poderia separar a função de comparação de ângulo. Aliás, você podia criar dois subgrupos dentro da função de comparação de ângulo. A função de comparação de ângulo de sobrecorrente, que seria a sobrecorrente direcional, e a função de comparação de ângulo de impedância. Né? Eu não gosto de separar desse jeito. Tá? Eu prefiro separar em duas famílias, porque a função de impedância, hoje, é a função de distância, e ela é muito mais sofisticada do que era a função de impedância implementada nos relés de sobrecorrente, e ela está muito mais parecida com a função de distância implementada nos relés estáticos. Tá? Então, eu prefiro tratar como uma família distinta. Se você for, a rigor, olhar como é que a terminologia usada pelo pessoal, pelo corpo técnico do Operador Nacional do Sistema, tal, você vai ver que a função de impedância deles ainda tem todo um viés muito parecido com os ajustes da função de impedância, ou função de distância, dos relés eletromecânicos. Eu nem gosto muito de usar a terminologia, de falar de polarização e operação na função de impedância, porque ali é um cálculo de impedância e ponto final. Você calcula uma unidade de terra, uma unidade, um elemento de terra, três elementos de terra, três elementos de fase, ponto final. Eu acho que é mais fácil falar de grandeza de polarização e grandeza de operação quando se fala da produção de sobrecorrente direcional, mas mesmo assim, eu acho particularmente uma bobagem falar desse jeito. Eu acho que é melhor se falar entre bloqueio da função de sobrecorrente e permissão de atuação da função de sobrecorrente. Você bloqueia ou permite que a função de sobrecorrente atue. Então, simplesmente, se você olhar do ponto de vista de lógica de Tripp, é uma saída de uma função que verifica o ângulo da corrente e o ângulo da tensão e dá um bloqueio ou uma permissão para a Tripp da função de sobrecorrente. Né? Perdeu o caráter de torque num relé de disco. Esse caráter foi completamente perdido, esvaziado. Né? Mas muita gente usa ainda essa terminologia, até porque essas funções estão implementadas em relés automecânicos e em um montão de subestações de transmissão e distribuição que ainda existem no mercado. Bom, e aí eu vou... Quais são os próximos passos nas próximas aulas? Então, na próxima aula, eu vou falar da função de sobrecorrente e vou falar sobre a função diferencial. Tá? A função de sobrecorrente, eu vou falar sobre critérios de ajuste da função de sobrecorrente. Claro que o foco é a sobrecorrente temporizada, pelas curvas de temporização dadas pelo IEC e pelo I3E, tempo definido e instantâneas, só vou dizer como se faz o ajuste. O tempo definido essencialmente se usa para proteções com seletividade lógica, tá? Normalmente é isso. Ou quando você olha para a proteção de baixa tensão, que a proteção eletromagnética da proteção de baixa tensão é a proteção de tempo definido, essencialmente, né? Mas a térmica é a proteção de tempo inverso. A proteção diferencial, eu vou falar sobre princípios de operação e critérios de ajuste. E eu não me lembro agora qual é a data que termina a segunda entrega, dia 15, né? Semana que vem, é isso? Não. Quando é que termina a segunda entrega? Mas
Deixa eu ver aqui no site que eu não me lembro de cabeça. Peraí. Deixa eu ver a atividade dele. A atividade 2 se encerra dia 15 de outubro, tá? E aí, na semana que vem, então, a gente começa a atividade 3, que é a atividade que eu vou fazer, que vai ser a sobrecorrente, a implantação da sobrecorrente num código em MATLAB. Eu estou pensando em como fazer isso daqui. Bom, eu vou fazer o seguinte, vamos deixar a aula que vem, eu começar a aula que vem, eu não sei se vou dar a posição diferencial ou mostrar para vocês um esqueletão de um script em MATLAB para vocês poderem trabalhar em cima disso. Tá? Talvez seja melhor fazer desse jeito aí. Tudo bem? Professor, eu aproveitar só o finalzinho da aula, só uma pergunta. Esse exercício sobre o TC, né? Numa parte do enunciado, já tem ali todos os mencionado no próprio enunciado, os níveis de curto ali, né? Se eu não me engano. E você teria ali também condições de calcular dadas as impedâncias ali das linhas que foram dadas. Não ficou muito claro para mim se eu preciso ou não calcular o nível de curto ali. Já dei as correntes de curto? Eu não me lembro do enunciado do exercício. Deixa eu ver aqui, peraí. Eu estou com 3 sistemas de graduação e uma de pós. Você imagina a loucura que está fazer exercício e tudo. Eu não me lembro exatamente dos enunciados que eu coloquei. Deixa eu ver um deles aqui. Estou dando os TCs, estou dando as potências de curto. Com as potências de curto, vocês conseguem os valores das impedâncias. Eu estou dando... Usa direto essas correntes de curto. Você tem como calcular, sim. Tudo bem? Agora, pode ser que, a depender da instalação, eu tenha uma certa isolação, então a corrente de curto máximo é menor do que a corrente que seria dada a potência de curto das barras, tá? Mas usa essas correntes que estão aqui, tá bom? Ok, obrigado. Então, eu acho que eu vou fazer o seguinte, pessoal, só para esclarecer, eu vou começar na aula que vem, então, as primeiras funções de proteção, as proteções são baseadas em proteção de nível. Na sequência, eu vou exemplificar como é que se faz um script em MATLAB para implementar uma função de proteção, tudo bem? Aí eu vou falar para vocês sobre o enunciado da tarefa 3, que vai ser feito em grupo, inclusive a Janaína pediu que eu alterasse alguns grupos ali, coisa que eu não fiz ainda, tá? E se tiver tempo, eu começo a proteção diferencial. Então, esse que vai ser o encadeamento da aula que vem, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Vou interromper a gravação. Quem tiver perguntas pode fazer. Eu vou estar aqui por aqui ainda nesses próximos minutinhos.